bebezinho, e a gente está vendo, olha, ele está urinando, olha a bexiga, como é que fica oval. Agora, parece que ela tem um duplo contorno. Isso aqui é o pseudodivertículo. Isso aí é parede espessa, parede espessada, bexiga de esforço. Ela está fazendo força para conseguir espremer e mandar a urina para fora. E a gente tem aqui um grande refluxo, o refluxo grau 5, do lado direito. Do lado esquerdo não tem refluxo, ou pelo menos aqui a gente não está vendo refluxo nenhum, né? Se tem rim desse lado, eu não sei. Só tenho esse exame, não tenho o resto. E quando a gente olha a uretra, né, da criança, a gente vê que a uretra posterior, ou a uretra prostática, está dilatada. E tem essa faixa transparente aqui, ó, essa faixa pretinha aqui assim. E depois o fluxo, olha como é que o fluxo é fininho, né? Diferente daquela outra criança que tinha aquele jato grande, né? Olha como é que aqui está fininho. Então, essa é a criança que tem válvula de uretra posterior, que só acomete os meninos. E ela é uma anomalia congênita e que ocorre na vida intrauterina, e essa criança passa quase que 9 meses, né, 8 meses, com o rim dela sobre essa pressão que a gente está vendo aqui. Então, muitas das vezes, essas crianças já nascem com insuficiência renal, infelizmente. Já nascem com diminuição da função renal, porque é muito tempo com o rim tendo essa pressão aqui dentro dele de urina. E a criança urina muito pouco, jato urinário fraco. Então, chama logo a atenção, né, menino, né? Às vezes a mãe está trocando a fraldinha, aí vem aquele jato na cara da gente. Nessas crianças, não. Essa criança vai ficar gotejando, tá? Então, essa é a clínica dessas crianças. E aqui, é outra criança, olha a bexiga contrabeculado, espessado, e aqui aquela linha transparente, que é a válvula, e aqui a uretra prostática dilatada. Aí vamos ver como é que isso aqui acontece. O que está acontecendo para ficar com essa membrana aqui, né? Então, é o seguinte. Deixa o primeiro. Vamos ver depois, porque eu inverti a entrada dos slides. Aqui é o ultrassom desse bebezinho aqui. Esse bebezinho tinha 24 dias de vida, se não me engano. E a gente fez o exame, né, e mostrava essa uretra dilatada, né, a bexiga aqui trabeculada. Isso aqui são os ureteres que não estão cheios ainda, ainda não encheram todo, né, mas eles estão bem dilatados. Isso aqui é o ultrassom dela. Normalmente, eu faço ultrassom primeiro, porque o ultrassom não mexe muito com as crianças, a gente vai molhar a barriga e tal, né? Mais nada. Depois é que eu faço a uretrocisto, que aí eu vou manipular, né? Vou passar uma sonda, vou fazer essas coisas. Então, primeiro faz isso. E a gente vê a bexiga distendida, já era uma bexiga cheia de urina, né? Aqui, esses 2 olhinhos, os ureteres dilatados, e se a gente angular para baixo a sonda, em direção ao pubis, a gente vai conseguir ver a uretra dilatada também, a uretra posterior dilatada. Então, parece uma carinha, né? Um gatinho. Os olhinhos, e aqui o narizinho seria a uretra posterior. Então, no ultrassom, dá para a gente fazer esse diagnóstico, tá? É só saber procurar, né? Saber o que você vai procurar, né? Então, aqui, os 2 olhinhos, os ureteres e a bexiga e a válvula. Uma outra coisa boa do ultrassom é a gente saber que urina é essa que está lá naquele rim dilatado. Então, uma urina límpida, né, fluida, sem nada dentro, é isso aqui. Ela é anecoica, pretinha,
Vem nadinha dentro, só pretinho. Reforço acústico e tal. Quando, isso aqui também é um recém-nascido, quando a gente tem uma urina infectada, uma pionefrose, né? Aqui é uma hidronefrose, urina líquida. Aqui é uma pionefrose. Então, quando a gente tem uma pionefrose, não é mais anecoide. Ela vai ser assim, cinza. Isso tudo é debris dentro. É grumo de pus dentro dos cálices, tá? Então, aqui, ó, grumos, são grumos de pus dentro do cálice. Então, outra coisa boa do ultrassom é a gente ver se é fluida a urina ou se já está infectado. Aqui, esse rinzinho é um rim de recém-nascido. Se vocês repararem, a cortical está mais branca. É assim mesmo. O rim de recém-nascido ele é um pouquinho mais ecogênico do que o rim de uma criança maiorzinha. Aí fica até difícil da gente falar de sinal de pielonefrite aqui por causa disso, porque ele já é um pouquinho mais ecogênico. Então, aqui outra vantagem do ultrassom. E aqui a lembrança que a válvula de uretra posterior ela é uma obstrução comum em criança e ela é diagnosticada na vida intrauterina dessa criança. Eu costumo brincar dizendo que Hollywood já sabe disso e volta e meia tem filme de mulher grávida que precisa operar o bebê dentro da barriga. E o motivo é esse que está aí, né? Um deles seria a válvula de uretra posterior. Então, a gente vai fazer o diagnóstico na vida intrauterina e vai fazer a confirmação quando ele nascer, a gente vai fazer a uretrocistografia para confirmar a lesão. Então, aqui eu trouxe um bebezinho na barriga da mãe, né? Então, aqui é a parede do útero, aqui é o bebê, né? Aqui a coluna do bebê, aqui o rim do bebê dilatado. Olha aqui os cálices dilatados. E olha a bexiga do bebê. Isso tudo aqui é urina dentro da bexiga. Quando a gente vê uma urina ou uma bexiga assim estendida, normalmente a gente pede à mãe para dar uma voltinha, voltar daqui a meia hora, a gente olha a bexiga de novo para ver se a bexiga esvaziou, né? Mas nesses casos que tem a dilatação do rim e essa bexiga desse tamanho, dificilmente isso vai esvaziar, porque é um sinal de válvula de uretra posterior. O outro sinal é o oligohidrâmico. Se vocês repararem, o bebê está quase colado aqui na parede do útero. Por quê? Porque é daqui que vai produzir a hidraminia, né? É ele urinando, aí produz a hidraminia. Então, como não urina, eles têm oligohidrâmicos. Então, é uma coisa que vai ajudar no diagnóstico. Oligohidrâmicos, bexiga que não esvazia, rim dilatado, suspeita de válvula de uretra posterior. Aí o que o povo faz? Vai operar e vai botar um dreninho aqui na bexiga para dentro do saco gestacional e vai diminuir essa tensão aqui dentro do rim dessa criança. Que é uma outra criança, também com rim dilatado, mas a pessoa que fez esse ultrassom foi muito feliz, que ela pegou, olha, o ureter dilatado e tortuoso aqui inteirinho. Ó. Conseguiu pegar o ureter bem inteiro. A bexiga está para cá. Então, esse aqui é o fígado da mãe e, novamente, tem pouca água em volta do bebê, né? O oligohidrâmico. Tem o polidramia. Qual é a anomalia congênita que está associada à polidramia? Alguém sabe? Isso é só para animar a festa. Vamos lá. Se o xixi é que vai fazer a hidramia, né? Qual seria a doença que vai fazer a polidramia? Continência? Não. Agenesia de Anomalia bexiga? congênita, tá? É uma anomalia congênita. Agenesia de bexiga? Não, agenesia de bexiga nunca vi.
Não tem. É aquele esôfago com fundo cego? Isso, atresia de esôfago, Isso, né? isso. Ele vai salivando, salivando, aí a saliva ele não engole a saliva e vai tudo lá para fora e aumenta a hidraminia. Então, a atresia de esôfago dá polidraminia e a válvula de uretra dá oligodraminia. Muito bom, gostei. Aqui, novamente, né, a nossa vedete, está lá a válvula. Aqui, sim, é que o motivo de como as coisas acontecem. Então, a gente tem aqui o septo retal, né, dividindo a uretra do reto. Esse aqui é o ducto de Wolffian e aqui é a cloaca. À medida que vai evoluindo, o septo vem até aqui embaixo, divide a cloaca em uretra e reto. O ducto de Wolffian sobe, vem mais para cima, aparece o veramontano e, saindo do veramontano, tem essa plicazinha aqui, que é chamada de prega uretrogenital. Essa preguinha aqui. Então, sai lá da parede posterior da uretra e vai lá para frente para a parede anterior. Tá? Isso no início. Conforme vai desenvolvendo o fetinho, essa preguinha vem e se prende na parede posterior da uretra. Isso nas pessoas normais. Aí, olha só, o fluxo é direto aqui. Né? Então, ela sai daqui da parte anterior e se prende na porção posterior e forma uma plicazinha aqui do veramontano na parede posterior. O que acontece com os meninos com válvula? Com os meninos com válvula, ela não faz isso. Ela continua presa na parede anterior. Ela fica presa aqui, e isso aqui é a visão que a gente tem olhando no transversal, né? Então, a gente tem aqui a prega, indo do veramontano para a parede anterior. Então, isso aqui tudo é fechado, só tem pertuito aqui, só passa aqui. Esse aqui é o veramontano. E aí, isso aqui obstrui, né, a passagem da urina, e daí faz aquela confusão toda que a gente viu, né? Então, é esse o mecanismo de formação. Uma outra coisa que eu resolvi trazer para vocês é a associação de Vacter. Antes era só Vacter, agora botaram um Lzinho, né? E ficou em inglês o negócio agora. Né? A Vacter Association é uma associação de anomalias congênitas. Para que serve isso? Isso serve da seguinte maneira. Uma criança nasceu com anomalia congênita, a gente tem que pesquisar se existem outras anomalias congênitas associadas. Tá? Eu achei engraçado que, recentemente, acho que tem um mês, eu vi numa dessas notícias aí, uma pessoa que eu acho que era artista, dizendo assim, o meu sobrinho, alguma criança, nasceu com a doença de Vacter. Eu falei assim, que doença é essa? Aí eu fui ler de novo, doença de Vacter. Não é doença, é associação de Vacter. O que é isso? A criança dela lá provavelmente nasceu com uma anomalia congênita e descobriram outras anomalias congênitas na mesma criança. Então, o que são esse Vacter? Vamos lá. V é de vertebral. Então, anomalia vertebral. A, ano retal, geralmente atresia anal. C de cardio, né? Anomalia cardíaca pode vir associada. T e E de fístula traqueoesofagiana ou só atresia de esôfago. Renal, anomalia renal. O R também serve para rádio, porque pode nascer com hipoplasia do rádio, agenesia do rádio. E agora acrescentaram o límbio, né? Os membros inferiores ou superiores. Então, pode nascer com polidactilia, oligodactilia. E aí, tem uma anomalia vertebral, a gente tem que procurar se tem anomalia cardíaca, se tem alguma anomalia renal, tem que procurar para consertar, né? Então, essa associação de Vacter.
não tem nada a ver genético, não descobriram nada genético, não existe um sítio genético para vir essas anomalias associadas. É uma associação que pode acontecer. Aqui é só mostrando a papila normal, né? Então, a gente tem aqui o cálice e a formação da papila normal, para a gente ver o que vai acontecer quando tiver infecção. Então, a infecção acende aqui, ela vem por aqui pela bexiga, vem aqui do cálice e faz o processo infeccioso aqui, nessa região. E aí, a gente vai ver no ultrassom essa imagem hiperecóica, né, que é uma região em que está acontecendo a inflamação, e na TC a gente vai ver hipodema. Está só um cantinho do rim, não pegou o rim todo, tá? Então, pegou só um grupo de cálice. Isso é comum? Isso é comum acontecer, tá? Pegar só um grupo de cálice em vez de pegar o rim todo. O rim está grande, da mesma forma. Essa região aqui inflamada não tem função, por isso que ela é hipodensa. Na TC com contraste, ó, tem contraste e ela é hipodensa. E fizeram uma analogia com o pulmão, né? No pulmão a gente chama de pneumonia. E aqui a gente chama de nefronia, né? Analogia com o pulmão. Infecção no pulmão, pneumonia, infecção no rim, nefronia. Então, aqui a gente tem um grupo de cálices com um processo infeccioso. Aqui, novamente, olha, a imagem hipodensa, né? Aqui, hipodensa, né? A tal da infecção, a nefronia, pielonefrite aguda. E aqui outro caso em que a gente vê o rim esquerdo aumentado na radiografia simples, né? Está despovoado aqui de alça, o rim está grande. E aqui a gente vê o rim grande, e eu estou aqui chamando a atenção para esse nefrograma estriado, né? O rim grande, com essa densidade heterogênea, né? Esse nefrograma estriado, e olha só, cheio de bolinha, ó, que são abscessos na cortical do rim. Então, uma fase mais avançada da doença. Cada bolinha dessa, abscesso aqui na cortical do rim. E, de pertinho, o nefrograma estriado. Essa estriação, ela resulta de estase do contraste nos túbulos, né? Esses túbulos estão edemaciados pelo processo inflamatório ou até mesmo necrosados, tá? Então, vai dar esse padrão branco e cinza, branco e cinza, branco e cinza, que a gente chama de nefrograma estriado. Novamente aqui, né, a área, olha, uma área grande hipodensa, e essas bandas hipodensas e hiperdensas, que é do nefrograma estriado. E quando isso cicatrizar, né, vai fazer isso que a gente está vendo aqui, né? O cálice normal, veio a infecção, a fibrose vai puxando isso aqui, vai puxando, até que uma hora vai inverter a impressão dos cálices. Vai inverter a impressão dos cálices, então a gente vai ter o baqueteamento dos cálices. Parece uma baqueta de tambor, né? Aquela varinha que bate o tambor, que termina numa bolinha. Então, parece uma baqueta de tambor. Então, a gente vai inverter a impressão papilar e, ao mesmo tempo que está puxando a fibrose aqui, está diminuindo aqui a cortical também. Então, a gente vai ver a cortical bem reduzida, né? Uma cortical bem fininha e toda irregular. Se a gente for ligar aqui os pontos, ela é toda irregular. Olha a diferença do lado de cá, a quantidade de cortical que tem o indivíduo normal, né? O rim normal. Essa, então, é a pielonefrite crônica.
Na TC, a gente vai ver a mesma coisa, um rim pequenininho, todo irregular. Repara que ele está na mesma densidade que o outro rim, então ele está funcionando ainda está lá funcionando, né? Esse é a mesma coisa, só que esses são os dois rins, né? Os dois rins, todo irregular, pequeno, pielonefrite crônica. A pielonefrite, a infecção urinária aqui no Brasil ainda é causa de saúde pública, porque ainda é causa de transplante renal, né? O pessoal entra em insuficiência renal porque faz infecção urinária, não é diagnosticada e ele acaba perdendo o rim. Esse é só para mostrar um caso de uma pessoa com diabetes, o que pode acontecer. Olha só, tem gás aqui na loja renal. Esse aqui é o topograma, né? Não é uma radiografia de abdômen, não. É que é feito antes, na TC, antes do corte. Então, está aqui, né? Gás. Aqui na tomo, um rim grande, todo ele perdeu a sua forma, porque isso aqui é uma bola de pus, né? E ar na cápsula renal, né? Então, abscesso perinefrético, que vai acontecer principalmente nos pacientes com diabetes. Aqui eu grifei no que ele escreveu, esse é um artigo desse médico aqui, eu grifei uma coisa que ele escreveu, que não foi feito estudo com contraste por causa da pobreza de função renal. Uma outra coisa que eu quero lembrar é pacientes com lúpus, pacientes com diabetes, que têm o potencial de desenvolver alteração renal, a gente tem que ter muito cuidado para injetar contraste nele, porque pode precipitar uma nefrose. Tá? Então, se ele já tem o potencial de desenvolver, a gente injetando contraste, meio de contraste iodado, a gente pode precipitar essa nefrose. O último caso é uma pessoa com cálculo. A única coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que a paciente tem asma, tá? Ou tinha asma. Então, isso é um cuidado que a gente tem quando injeta contraste em paciente alérgico. Ele deve fazer um preparo para não desenvolver nenhuma crise anafilactoide durante o exame, que pode até acarretar a morte dele. Então, pacientes com história de atopia devem fazer um preparo prévio para diminuir a possibilidade de desenvolver uma reação anafilactóide. Então, a gente tinha esse paciente, que eu queria chamar a atenção de vocês, que no início do exame, olha, o nefrograma está igual dos dois lados, com 3 minutos. Mas, com 5 minutos, só o rim esquerdo está eliminando o contraste. O rim direito não está ainda eliminando. Com 10 minutos, já começa a haver eliminação do meio de contraste. Então, aqui eu posso afirmar que esse rim está funcionando menos do que esse aqui, está eliminando menos, tá? Então, ele está funcionando menos do que esse outro. E na tardia, 30 minutos depois, a gente vê que o rim está dilatado, os cálices estão dilatados, a pelve está dilatada, o ureter vem dilatado até mais ou menos a altura de L3 e depois ele vai com calibre normal. Então, tem alguma coisa aqui, geralmente é cálculo, que está obstruindo a passagem dessa urina e está causando hidronefrose. No ultrassom, a gente vai ver o rim dilatado, né? Aqui eu peguei isso aqui, rodei, né? Botei o rim em pezinho para vocês verem como é que a gente vê na urografia, né? Então, está aqui o rim, né, dilatado, em pé, aqui a pelve e aqui saindo o ureter. Mas no ultrassom mesmo a gente vê assim, né? Eu aqui rodei para ficar com a carinha da urografia excretora. Essa paciente tinha os 2 rins dilatados, tá? Essa paciente, que é o nosso caso, né, é uma mulher, ó, pelve, e tem uma concreção radiopaca aqui embaixo.
Não tem a simples, porque no arquivo não tinha. Então, uma radiografia lá do arquivo não tinha, mas a gente vê nessa radiografia de 5 minutos que tem uma concreção aqui embaixo. Ó, a bexiga está aqui, o útero dela e uma concreção aqui embaixo. Aí a gente vê o rim direito funcionando e o rim esquerdo só nefrograma, não está eliminando. Com 25 minutos, ainda existia nefrograma, estava começando a eliminar contraste aqui. Esse aqui eliminou e aqui está começando agora. Tá? Então, aqui, novamente, já na tardia, esse rim já está acabando de eliminar, né, o rim normal, e esse aqui é que está eliminando agora. Aí a gente vê o ureter dilatado e ele vem até aqui dilatado. O ultrassom mostra o ureter dilatado e o cálculo lá quase que entrando dentro da bexiga. E aqui, olha, novamente, num plano transversal, aqui é no plano longitudinal. Aqui no plano transversal, a parede do ureter e o cálculo ali dentro. Tá? Na TC de outro paciente, a gente vê aqui o cálculo na mesma topografia que aquele. Aqui está o cálculo. Aqui na reconstrução do coronal, a gente está vendo o cálculo aqui, né? Na mesma topografia. Lá na parede da bexiga, já quase caindo dentro da bexiga. Aqui a pelve dilatada, né? Não está aparecendo tudo, porque esse aqui é um plano. E aqui eu trouxe uma reconstrução em 3D. Né? A reconstrução, a gente vê a pelve dilatada, o ureter dilatado, e ele vai e para ali onde tem o cálculo. E nesse outro, que é o mesmo desse, é um MIP. O MIP é como se a gente juntasse vários cortes e faz um corte mais espesso, né? Então, a gente vê com muito mais detalhe, fica muito mais denso a imagem. Então, está aqui o normal e aqui o ureter dilatado e ele para lá onde tem o cálculo. Tá? Parece que é o mesmo paciente, mas não é não, é outro paciente. O ultrassom, o rim dilatado, o ureter dilatado e o cálculo ali dentro. A gente consegue, algumas vezes, no ureter proximal e no ureter distal, consegue pegar o cálculo lá dentro. Então, aqui é o ATC, mostrando a dilatação, o ureter dilatado e o cálculo lá dentro do ureter, sem contraste, tá? E aqui um rim bem dilatado, não tinha causa, não sei qual era a causa, não foi visto pedra, é só para mostrar o grau de hidronefrose, tá? Uma hidronefrose bem mais avançada, o grau 5 de hidronefrose. Então, aqui um resuminho do que a gente vai ver na obstrução urinária, vocês têm isso na apostila. E rapidinho, antes que o pessoal da medicina nuclear me mate, só essas curiosidades. Uma das curiosidades é a válvula de uretra posterior. Ah, de novo, professora! O fato é que essa pressão grande da hidronefrose pode romper ali no fórnix e eles vão fazer urinomas. E aqui é um urinoma na cápsula renal desse bebezinho, por conta de uma válvula de uretra posterior que rompeu. Pode encontrar ascite urinosa, tá? Pode fazer ascite por conta dessa ruptura do fórnix, ali na junção dos cálices, tá? Então, eu trouxe para mostrar um urinoma, que está o rim deslocado para frente por conta da bolsa de urina que se formou na cápsula do rim. Né? Aqui, novamente, a imagem é a uretrocisto para mostrar de novo a válvula que tinha mesmo, né? Não estou mentindo. E esse é um caso curioso, que é o grau de hidronefrose. Olha o tamanho desse rim. A que ponto pode chegar uma hidronefrose e a pessoa nem se dá conta, não tem nem sintoma, tá?
Então, tudo isso aqui era um rim que não funcionava mais, é um saco de água, né, que é a cortical, e isso tudo aqui, palpável aqui na pelve, esse rim grande, que era só água aí dentro. Então, esse é o final. Obrigada aí pela atenção de vocês, tá? E nós só vamos nos ver na outra semana. A próxima semana é a professora Nina, que vai continuar com essa parte de urinário com vocês, tá bom? Obrigada. Eu tenho que sair daqui. O Sérgio pode pegar. Já peguei. Já pegou? Então tá bom, gente. Tchau. Boa tarde. Oi, Carol. Tudo bom, Serginho? Minha câmera está meio ruim. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Imagino que sim. Você está, né? Tá bom, então vou compartilhar aqui, tá? Vocês estão vendo? Tá ok. Tá jóia. Bem, então, boa tarde. Eu vou falar hoje sobre as aplicações do PET, né, que é essa tecnologia de imagem da medicina nuclear, que hoje nós temos disponível lá no Hospital do Fundão e muito tem contribuído e ajudado muitos pacientes do nosso hospital. O PET é uma sigla do inglês, que significa Positron Emission Tomography, que é a tomografia por emissão de pósitron. A gente usa essa sigla em inglês, porque se fosse tomografia por emissão de pósitron, no português ficaria TEP, que é uma sigla que a gente já usa para tromboembolia pulmonar, né? Então, a sigla PET é a que é usada, né, inclusive aqui no Brasil, e é um método de imagem não invasivo que permite a avaliação de processos metabólicos em vivo. É um método não invasivo, como é o exame da medicina nuclear convencional, e eu vou mostrar um pouquinho a diferença entre eles. Bem, eu não vou falar detalhes sobre a física do PET de forma alguma, é só para vocês terem uma ideia, né? Por que eu tenho que ter aparelhos diferentes, ambos utilizam radiofármacos, e por que eu tenho aparelhos diferentes para fazer exames de medicina nuclear? Bem, a máquina gama-câmara convencional da medicina nuclear, ela se baseia na detecção dos fótons de radiação que emanam de um radiofármaco quando ele faz o que a gente chama de decaimento radioativo, né? Que passa do pai para o filho, que é aquele radiofármaco instável, aquele material radioativo, e por ser radioativo, ele é instável e ele precisa buscar estabilidade. Ao buscar estabilidade, ele emite fótons de radiação. No caso da medicina nuclear convencional, das gama-câmaras, quando ocorre esse decaimento, ele elimina, né, libera esses fótons de radiação gama. Existem outros, né, tipos de radiação. Para diagnóstico, que a gente usa basicamente a radiação gama, como o professor Sérgio já falou na aula inicial, em algumas outras aulas. E essa liberação desse fóton, que na verdade é chamado de fóton único, porque você tem um fóton de radiação numa direção, que vai ser detectado pelo aparelho e através de um circuito eletrônico transformado em imagem, tá? Então, o que a gente chama de SPECT é a tomografia computadorizada por emissão de fóton único. Qual a diferença para o PET? Como eu falei, todo material radioativo ele é instável, né? Especificamente, os emissores de pósitrons, que são a base do PET, são materiais radioativos que têm um excesso de prótons no seu núcleo. Vocês lembram muito bem da escola, a base, né, do núcleo atômico, que é
prótons e nêutrons, e ele tem carga positiva porque os prótons têm carga positiva, o nêutron não tem carga, e a eletrosfera, que fica fora do núcleo, né, que tem os elétrons com carga negativa. Então, imagina que você tem um material que tem excesso de prótons. Então, ele precisa perder carga positiva para buscar estabilidade. Nesse momento, ele libera do núcleo atômico uma carga positiva, que a gente chama de pósitron, que é estruturalmente idêntica a um elétron, e quando ela sai do núcleo atômico, como ela é positiva e encontra um elétron negativo, eles se aniquilam, gerando 2 fótons de radiação em sentido diametralmente oposto. Esses fótons de radiação têm uma energia, não precisa gravar, de 511 keV, mas só para vocês terem uma ideia, é uma energia que é muito mais alta do que o material que a gente usa na medicina nuclear convencional, como o tecnécio, por exemplo, que é usado em quase todos os exames, e tem uma energia, só para vocês terem ideia, de cerca de 140 keV. Então, aqui, em uma aniquilação, ele vai gerar 2 fótons de energia, cada um de 511 keV. Então, além de ter isso que a gente chama de coincidência, que são 2 fótons de radiação gama em sentidos opostos, ele tem uma energia mais alta, então ele vai precisar de um anel de múltiplos detetores para detectar esse produto da aniquilação, que são esses fótons de radiação gama. Então, o que a gente vê, em termos de imagem, é que o aparelho do PET ele tem uma resolução melhor, ele gera imagens de melhor qualidade, tem uma resolução espacial melhor, e são capazes de detectar esses fótons em sentidos diametralmente opostos, tá? Bem, qual a diferença também entre o material que a gente tem na medicina nuclear e os emissores de pósitrons que a gente usa no PET? Existem inúmeros emissores de pósitrons, esses são os mais conhecidos. Eles têm uma característica muito peculiar, é que tem uma meia-vida muito curta, mais curta do que o material que a gente usa na medicina nuclear convencional. Então, se a gente lembra, o tecnécio tem uma meia-vida de cerca de 6 horas. E aqui, dentre esses emissores de pósitrons, o que tem uma meia-vida mais longa é o flúor 18, que tem uma meia-vida de quase 2 horas, né? Quase 110 minutos. Comparado aos outros, a gente vê que tem uma meia-vida um pouquinho melhor, e por isso ele é um dos emissores de pósitrons mais utilizados, porque permite que a gente faça as imagens num tempo hábil. Imagina usar um emissor de pósitron com a meia-vida de 1, 2 minutos, é muito mais complicado, tá? Então, nós temos inúmeros traçadores que têm essa característica de terem a meia-vida curta, e tem uma outra característica muito interessante. Diferente do tecnécio e de outros traçadores da medicina nuclear convencional, nós encontramos muitos deles nas moléculas do nosso corpo. Então, a gente tem carbono em quase todas as moléculas do corpo, oxigênio, nitrogênio, o próprio flúor, alguns de fato a gente não tem, galho, rubídio, mas muitos desses elementos eles estão presentes nas nossas moléculas, e por isso fica mais fácil de incorporá-los a essas moléculas. Então, vamos fazer uma analogia com a medicina nuclear convencional. Eu tenho o tecnécio, que chega semanalmente no setor de medicina nuclear convencional, eu vou eluir do gerador, e se eu vou fazer um exame de cérebro, eu vou pegar na geladeira um kit para exame cerebral, se eu vou fazer um exame de rim, eu vou pegar um kit para o exame renal, e vou marcar, adicionar o tecnécio para poder injetar no paciente. No caso dos emissores de pósitrons, eu vou escolher a molécula que eu desejo estudar.
A diferença é que eu não tenho ela disponível ali na geladeira. Esse material já vem marcado para ser usado, injetado no paciente. Então, o produtor, né, existem algumas empresas que produzem esses materiais, eles já mandam o material pronto para que você possa retirar as doses adequadas para cada paciente. Então, dentre as moléculas que existem disponíveis, né, para avaliação de vários sistemas bioquímicos do corpo, a mais utilizada é a glicose. Então, é uma molécula de glicose, onde no lugar de uma hidroxila, a gente adiciona o flúor 18, que é um emissor de póstron, e em vez de ter uma molécula de glicose, eu passo a ter uma molécula de fluodeoxiglicose, que é basicamente um açúcar, é glicose, que vai ser reconhecida pelo nosso corpo como glicose, mas vai emitir radiação. Então, eu vou poder avaliar por imagem como que está se acumulando e distribuindo essa glicose no corpo. Bem, vou falar mais dessa molécula, porque quase todos os exames de PET que são feitos no mundo inteiro, não só no Brasil, são com o FDG, que é a fluodeoxiglicose, porque ele tem um espectro de indicações muito amplo, tá? Eu vou mostrar para vocês. Como é a distribuição da glicose no corpo? Uma vez injetado na veia, como eu falei, vai distribuir como se fosse a glicose. Observe essa imagem, que é uma imagem de corpo inteiro do PET. A gente tem o crânio cortado. Na verdade, era muito comum fazer a imagem de base de crânio à raiz da coxa, né? Por que o crânio está cortadinho? Olha como aparece o cérebro bem escuro, né? Isso significa que tem muita captação de glicose no cérebro. E isso é compreensível. O nosso cérebro, como eu falei na aula passada, ele praticamente funciona à base de glicose e oxigênio. Então, eu vou ter uma intensa captação no cérebro, alguma distribuição em tecidos linfóides de face. Os pulmões, eles são bem clarinhos, então é um excelente local para se avaliar a doença, são os pulmões, onde a gente não tem uma distribuição, uma captação, né, fisiológica da glicose, então qualquer alteração que capte um excesso de glicose a gente vai perceber com facilidade, vou mostrar nos outros slides. Tem uma captação no mediastino, que a gente chama captação de fundo, fígado, baço, uma eliminação urinária, a gente vê aqui os rins e a bexiga, e um abdômen que é um pouquinho sujo, né? Devido à captação intestinal, que é variável. Em geral, tem uma captação difusa no intestino, que é pela eliminação, uma das fontes de eliminação fisiológica do FDG. Como que a gente chega a essa imagem? O mais importante do exame PET é o preparo, para que se obtenha uma boa imagem, para que qualquer alteração, qualquer aumento de captação possa ser percebido. O paciente, como ele vai ter a injeção do FDG, que é um análogo da glicose, ele precisa fazer um preparo 24 horas antes, com uma dieta pobre em carboidratos. Ele tem que, desde véspera, evitar comer qualquer tipo de açúcar, que inclui, inclusive, massas, batata, doce de qualquer tipo, suco, inclusive frutas. Então, ele tem uma dieta pobre em carboidratos, ele é orientado a comer uma quantidade maior de gordura, como ovo, por exemplo, alguns queijos, e faz um jejum de cerca de 6 horas para fazer o exame. Varia de 4 a 8 horas, em geral a gente pede um jejum de 6 horas. É uma pergunta que sempre fazem, e o paciente diabético, como é que fica? Porque mesmo fazendo toda essa dieta para evitar que o açúcar esteja elevado e que fique competindo com o FDG, o paciente diabético, muitas vezes que não está sob o controle adequado, ele
pode ter a glicose alta, mesmo seguindo uma dieta rigorosa. Então, nós admitimos a injeção do material em até, no máximo, 180 miligramas por decilitro da glicose. Então, todo paciente que chega ao serviço para fazer o exame, ele vai ser pesado, ele passa por uma anamnese, ele vai ser pesado e vai fazer a glicemia capilar. É muito importante determinar quanto está a glicose no momento do exame e ela vai servir para um cálculo de quanto de glicose está captando em algum tecido quando a gente tiver alguma anormalidade, tá? Então, a gente aceita até em torno de 180, preferencialmente abaixo de 140, e se o paciente estiver numa situação com a glicose muito alta, a gente pode ter que vir a cancelar o exame. O uso de insulina não é adequado para o estudo PET. Em casos isolados, a gente pode usar insulina desde que espere mais 2 horas para fazer o exame, então não é muito prático, tá? Enfim, é importante lembrar que o paciente precisa estar em jejum e com a dieta pobre em carboidratos para poder fazer o exame. Existem várias indicações para o PET, não tem nenhuma comparação com essa, que é a indicação oncológica. De cada 10 PETs feitos num dia em um serviço, 10 serão oncológicos. Eventualmente, nós vamos ter outras indicações, como avaliações para cardiologia, que é a pesquisa de miocárdio viável em pacientes com fibrose prévia, em neurologia, que eu mostrei na aula passada, então pesquisa de demência, que é uma área muito estudada no PET hoje em dia, a doença de Alzheimer, onde a gente consegue ver essas áreas de hipocaptação cerebral numa fase precoce, com uma imagem de melhor qualidade do que o SPECT. E ainda tem uma outra indicação que não está presente aqui, que é a pesquisa de infecção, de focos de infecção, inclusive de febre de origem obscura, onde o PET é a modalidade de imagem que é o padrão ouro para essa pesquisa. Ainda assim, gostaria que vocês lembrassem que a oncologia é o carro-chefe dos exames de PET-CT, que é onde ele traz uma maior contribuição, tá? Como que é feita a incorporação do FDG na célula? Na verdade, essa incorporação é feita da mesma forma que a glicose. Então, células do nosso corpo que não têm nenhuma doença, tecidos do nosso corpo, eles vão incorporar o FDG como incorporam a glicose. Então, a glicose entra na célula pelo transportador de glicose, que é a GLUT, e o FDG também vai entrar na célula pelo mesmo transportador. Uma vez dentro da célula, a glicose, vocês devem lembrar, né, que transforma em glicose 6-fosfato na presença da hexocinase, e o FDG também vai ser transformado em FDG 6-fosfato. A diferença é que a glicose, posteriormente, ela vai sofrer a ação das isomerases e vai entrar lá no ciclo de Krebs para a produção de energia. Já o FDG, ele não sofre a ação dessas isomerases e ele não sai da célula, ele fica aprisionado. Isso é uma vantagem para o método, porque o que a gente precisa? Se aquela célula está captando muita glicose, a gente espera que isso seja demonstrado por imagem e aquele material tem que estar ali incorporado à célula. Se ele saísse da célula, não era possível a gente fazer essa avaliação. E de que forma a gente consegue avaliar os tecidos neoplásicos tumorais? A principal explicação por que um tecido neoplásico, um tumor, ele capta muita glicose, portanto, capta muito FDG, que é o análogo da glicose, é porque ele tem um aumento da expressão dos transportadores na membrana. Então, você tem uma sobreexpressão dessa GLUT, né, desses transportadores na membrana celular, então vai entrar mais FDG na célula, mais glicose, e, portanto, mais FDG,
do que uma célula não neoplásica. Existem outros fatores, né? A hipercelularidade, a alta taxa de mitose, mas tudo isso está relacionado a uma necessidade de uma fonte de energia. E essa fonte de energia é a glicose. Tá? Então, a gente pensa, poxa, mas então se ele acumula glicose, é muito prático, eu vou conseguir ver por imagem, né? Esse FDG vai se acumular na célula tumoral e eu vou conseguir ver. Isso é verdade, mas não é verdade para todos os tipos de tumores. Aqui eu trouxe essa imagem, todas de pulmão, para mostrar que tipos histológicos variados de tumores vão ter graus de captação de FDG diferentes. Por exemplo, o adenocarcinoma, que é o tipo mais comum de tumor de pulmão, ele tem uma captação excessiva de glicose, de FDG. Então, a gente vai ver com muita facilidade. Às vezes, pequenos nódulos vão captar intensamente e a gente vai perceber essa diferença, até porque o pulmão, como eu falei, é um tecido que tem uma captação fisiológica muito baixa. Então, qualquer alteração é muito fácil de ser percebida. Observe aqui nesse outro caso, que é um paciente que tem, além do adenocarcinoma, que capta muito, né? Aqui é a imagem da tomografia computadorizada e aqui uma fusão de imagens. Eu vejo uma captação intensa do FDG no adenocarcinoma, já nesse outro tumor, no mesmo paciente, que foi confirmado como um bronquíolo alveolar, eu tenho uma captação muito discreta, a gente vê uma captação muito discreta do material, e isso é próprio do tipo histológico do tumor. Em geral, os tumores mais indiferenciados, mais agressivos, que têm mais celularidade, mais taxa de replicação, mais mitose, eles vão acumular mais o FDG. E os tumores mais bem diferenciados, com menor taxa de replicação, eles vão captar menos o FDG. Aqui embaixo eu trouxe um outro tipo, que é o carcinoide, que é um tumor neuroendócrino, onde a gente vê o nódulo na tomografia computadorizada e absolutamente nenhuma captação nessa imagem do PET. É importante lembrar, olhando essas imagens, eu vejo aqui uma imagem PET, né, que é uma imagem de volume, volumétrica. Aqui é uma fusão da TC com PET, aqui é uma outra fusão da TC com PET. É lembrar que os aparelhos de PET hoje disponíveis, inclusive o que a gente tem no Hospital do Fundão, são aparelhos híbridos, são chamados os PET-CT. Ele pode estar acoplado a um tomógrafo, como é o caso do nosso aparelho, ou mais raramente, acho que no Brasil só tem um ou dois, que é o PET-RM, que ele está acoplado a um aparelho de ressonância magnética. Então, a gente diz que é um aparelho híbrido, porque numa única imagem, o paciente deita e quando ele sai, ele vai ter uma imagem da tomografia acoplada à imagem do PET. Essa tomografia, ela muitas vezes é usada para a localização anatômica dos achados do PET. Então, eu vejo um nódulo, eu quero saber, tem aqui um nódulo, né? Eu quero saber exatamente onde ele se projeta. E a tomografia nos ajuda a determinar essa anatomia. E não só para isso, para fazer uma coisa que a gente chama de correção de atenuação. Quando foto de radiação sai do paciente, lembre que na medicina nuclear, a fonte de radiação é sempre o paciente. Então, o material é injetado na veia, aquele material sai daquele tecido, vai atravessar os outros tecidos do corpo até ser detectado pelo aparelho. Então, ele vai sofrendo atenuações por causa dos anteparos dos outros tecidos. Então, a tomografia computadorizada, através de um circuito eletrônico, de uma base física, ele vai corrigir a atenuação do fóton, gerando uma imagem também de melhor qualidade. Tá? Bem, então, diante disso, a gente pensa, não são todos os tumores que devem ter indicação para exames de PET. E isso é muito importante. Ao longo
da vida de vocês como médicos, dificilmente vocês não vão se deparar com uma situação em que precise solicitar um PET, porque não é só o oncologista, o clínico, o urologista, né? O infectologista, quando quer pesquisar infecção, o neurologista que quer pesquisar a doença de Alzheimer. Então, do ponto de vista da oncologia, é importante saber quais os tumores que têm maior afinidade pelo FDG, pela glicose marcada. Quando a gente olha nesse gráfico, o que a gente chama de SUV é a quantificação de quanto captou de glicose naquele tumor. Então, os tumores que têm captação mais alta, ou seja, SUV mais alto, são esses, melanoma, os linfomas em geral, principalmente os de alto grau, incluindo a doença de Hodgkin, o linfoma de Hodgkin, o câncer de cólon, o câncer de esôfago, o carcinoma de pulmão, que é também muito comum, né? Não pequenas células, cabeça e pescoço, sarcomas de alto grau, e tem alguns outros tumores não tão comuns que também têm uma captação expressiva de FDG. Por outro lado, imagina que você tem um paciente com câncer de tireoide comum, que são os chamados carcinomas de tireoide bem diferenciados. Você sabe que aquilo é um tumor bem diferenciado, então ele não vai ter afinidade pelo FDG. Então, em geral, os tumores mais agressivos, mais indiferenciados, que perdem as características, né, daquela célula normal, eles vão ter mais captação de FDG, enquanto outros vão ter captação diminuída. Existem aqueles grupos, né, que você tem que selecionar quando vale a pena pedir o PET, que tem uma captação, né, intermediária do FDG. Então, é muito bom, não precisa gravar, mas tem em mente pelo menos aqueles tumores onde existe mais alta captação de FDG. Vou trazer um caso interessante, e no PET, o dia a dia, a gente vê casos muito interessantes, porque a imagem metabólica, que é o que o PET mostra, ela costuma se anteceder à imagem morfoestrutural, que é o que a gente vê nos exames de imagem, da tomografia e da ressonância, inclusive, tá? Então, aqui é um caso de um paciente de 62 anos com nódulo pulmonar no lobo inferior esquerdo. Nesse caso, as características do nódulo realmente já são características que tendem a pensar num tumor maligno, mas muitas vezes são nódulos que têm características que não é possível diferenciar, às vezes são nódulos muito pequenos, arredondados, sem nenhuma característica que sugira malignidade, e aí o PET ele vai ajudar para definir se existe ou não captação de glicose, e nesse caso foi confirmada a captação de glicose, a quantificação mostrou um SUV de 10,4, não existe um valor mágico que a gente possa dizer acima de tal valor, a gente pode dizer que é maligno e abaixo de tal valor é benigno, mas vários trabalhos na literatura, principalmente para pulmão, usam um valor que nos ajuda, que é o valor de 2,5. A maioria dos nódulos com SUV acima de 2,5, ele vai ser maligno, e a maioria dos nódulos abaixo de 2,5 vai ser benigno. Não significa que não existam exceções nos dois grupos, tá? Vamos ver o que acontece quando a gente faz o PET. O paciente não tinha o diagnóstico ainda, ele tinha um nódulo pulmonar, o PET confirmou a captação, e observe nessa imagem de corpo inteiro como, além da captação no nódulo pulmonar, a gente já vê áreas de captação no mediastino, então todas essas áreas aqui mais escuras são áreas de metástase do câncer de pulmão. Então, são linfonodos de mediastino, linfonodos subclaviculares, que já são comprometidos pela doença. Então, muitas vezes a gente
recebe um paciente que ainda não tem um diagnóstico de tumor, e isso para câncer de pulmão acontece com frequência, onde se quer definir se aquele nódulo capta ou não o FDG, e muitas vezes quando a gente faz o exame, a gente sobreestadia aquele paciente, porque ele já parte para um outro estágio de uma doença mais avançada, onde o tratamento vai ter que ser modificado, tá? Então, muitas vezes, o que acontece com o PET é que ele está um passinho à frente, porque de outros métodos, nesses tumores que têm afinidade pelo FDG, porque ele traz alterações metabólicas que são precoces, antecedem as alterações morfoestruturais, tá? Bem, esse foi um trabalho que mostrou o que fazer com o nódulo, né? Você tem um nódulo pulmonar solitário, você não sabe se é um tumor, e aí você faz o PET. Digamos que o PET não mostre captação. Muitas vezes existe uma insegurança, né? Poxa, mas tem um nódulo, será que eu devo biopsiar, ter certeza se é ou não um nódulo maligno? E o que a literatura mostra é que um nódulo no PET, um nódulo pulmonar visto na TC, que não tem captação de glicose, ele não precisa ser biopsiado, mas ele é mantido em acompanhamento. A sensibilidade do exame é muito alta, esse paciente seria mantido em acompanhamento por até 2 anos. Se houvesse alguma mudança de característica na tomografia, em qualquer mudança, aumento de tamanho, aumento da característica do nódulo no exame radiológico, porque você não faz PET seriado, que é uma metodologia mais cara. Então, se no exame de acompanhamento você tem uma mudança de característica, aí sim é o momento de intervir, de fazer uma biópsia. E por que não fazemos biópsia em todo mundo? Lembrar que a biópsia ela pode trazer alguma morbidade, né? O paciente pode ter algum problema, uma infecção, pode ter uma intercorrência, um exame invasivo, além de aumentar muito o custo, principalmente no Sistema Único de Saúde. Então, hoje é seguro manter esse paciente sem captação no PET em acompanhamento durante 2 anos, até 2 anos, e se ele, né, não tiver nenhuma modificação, no geral, entende-se que aquele nódulo é benigno. Uma outra indicação importante no PET, nesse caso, que eu queria mostrar, uma indicação clássica, que são pacientes com câncer de cólon e que em algum momento mostram nos exames de sangue que tem uma chamada recidiva bioquímica. Muitas vezes eleva o marcador tumoral, num primeiro momento o paciente não tem nenhuma alteração nos outros exames que mostre, né, o que pode estar gerando aquela recidiva, onde pode haver uma metástase, um paciente que muitas vezes foi operado, operou câncer de cólon e evoluiu com um aumento dos marcadores tumorais. Então, isso é uma prática comum. Nesse caso especificamente, a tomografia já mostrava, né, um nódulo hepático, que é um tecido onde frequentemente tem metástases em pacientes de câncer de coloretal. Então, aqui já mostrava essa imagem de um nódulo, já se esperava que tivesse captação de FDG. Aqui é uma imagem de PET isoladamente, e aqui é uma imagem do PET acoplada ao tomógrafo no aparelho híbrido, né? Então, a gente vê que o nódulo, a metástase hepática, ela capta intensamente, confirmando de fato que é uma metástase, e além disso, o PET mostra alterações ósseas que não foram evidenciadas na tomografia. Então, esse paciente que muitas vezes é candidato a uma metastectomia, retirada dessa lesão hepática, para ele ter um prognóstico melhor, no momento que ele faz o PET consegue demonstrar que, né, um foco no arco costal e na coluna, e que já coloca ele numa outra posição e numa outra abordagem clínica, tá?
Esse foi um dos primeiros casos que a gente teve no Fundão. Nós recebemos muitos pacientes da hemato, porque linfoma é uma das principais indicações do PET, a doença de Hodgkin, o linfoma não Hodgkin. Então, essa é uma paciente que tinha linfoma de Hodgkin recém-diagnosticado, ainda não tinha iniciado o tratamento. O que tinha sido visto na imagem da tomografia era uma formação expansiva na suprarrenal direita, que aparece aqui nessa imagem de MIP, né, que é uma imagem volumétrica, como a doutora Marilene falou na aula dela, não é um corte, é uma imagem de volume, é como se fossem vários cortes somados. Então, a gente vê uma captação da suprarrenal e, além dessa captação, múltiplos, inúmeros focos de captação disseminados no corpo, que são essas áreas mais escuras, mediastino, axilar, supraclavicular, linfonodos abdominais, linfonodos inguinais, pélvicos. Então, é uma doença já disseminada numa paciente ainda virgem de tratamento e que o PET conseguiu demonstrar que ela já tinha uma doença mais avançada, mudando totalmente a conduta dessa paciente. Esse foi um dos primeiros exames. Eu lembro perfeitamente que a gente faz uma análise conjunta, muitas vezes com um radiologista, e eu clicava em cada foco desse de captação e o radiologista, né, olhava para ver se tinha alguma alteração e dizia não parece ter nenhuma alteração, e o único achado de imagem da tomografia que chamava atenção era a suprarrenal direita. Ele consegue dar um dado de prognóstico, que é isso, como aquele paciente vai evoluir, né? Então, aqui é um caso de melanoma, que é um outro tumor que tem muita avidez pelo PET, um paciente que tem uma lesão única de melanoma, então é um tumor de pele, que é agressivo, e o paciente, nesse caso, ele tem uma metástase única que pode ser ressecada e, nesse outro caso, múltiplas metástases. Observe como é difícil avaliar a captação no tecido cerebral, por ele já ser uma região onde capta muita glicose, por isso que muitas vezes o exame em vários centros é feito da base do crânio à raiz da coxa, porque a avaliação de metástases do cérebro é feita pela ressonância magnética, que é um exame de excelência para essa avaliação. Então, do ponto de vista de prognóstico, um paciente que tem uma lesão única, ele vai ter uma sobrevida melhor do que um paciente que tem múltiplas lesões, isso é compreensível, e o PET consegue determinar muito facilmente essa possibilidade de doença avançada, quando muitas vezes outros métodos não conseguem detectar. Uma outra indicação que é muito, muito importante, muitas vezes ela é útil em pacientes muito jovens, como o caso desse garoto de 19 anos com doença de Hodgkin. Esse é o exame pré-tratamento, aqui são imagens da tomografia, aqui são imagens de PET-CT, que é a fusão do PET com a tomografia. Então, essa imagem, né, colorido nessa cor laranja, que chega até o branco, é onde tem focos de captação, incluindo parte óssea, medula óssea. Então, o paciente com doença de Hodgkin, com comprometimento não só de linfonodos, mas comprometimento em outros tecidos. Esse paciente, ele fez um tratamento e realizou um PET pós-tratamento mostrando como houve uma melhora da captação. A imagem volumétrica, ela mostra perfeitamente o grau de comprometimento, né, toda essa área escura, comprometimento de linfonodo, cervical, axilar, mediastinal. A gente vê uma captação em área cardíaca que é normal, a captação em área cardíaca no PET ela é muito variável, pode captar ou não. Então, isso é normal, eliminação renal, rins e bexiga. O que tem de anormal é essa área escura aqui de captação linfonodal. Então, o PET, ele consegue avaliar de forma
que muito contribui com o clínico se aquele paciente ele teve uma boa resposta à quimioterapia. O tratamento do linfoma é basicamente quimioterapia. Então, se ele teve uma boa resposta, esse paciente teve uma excelente resposta, a gente não vê mais captação aqui nos linfonodos do mediastino, também não vê em parte óssea, em medula óssea, mas observe que a CT houve uma redução, observe que essa massa que aparece em mediastino, ela diminuiu de tamanho, mas é mais difícil para o exame que é morfoestrutural ele dizer se de permeio aquela alteração morfológica, apesar de ter diminuído, quem poderia dizer se ainda existe tecido neoplásico em atividade ou não, demonstrando que ainda tem tumor viável que precisa ser tratado. Então, essa informação PET dá com muita precisão, tá? Esse é um caso que eu acho interessante, porque é um tumor, um linfoma hepático, já avançado, a gente vê inclusive áreas de necrose, né, de permeio, um fígado com a captação intensa, com áreas já de necrose. Esse paciente foi submetido a um tratamento quimioterápico, com esse quimioterápico, que é o Glivec, e essa imagem de 8 dias depois, que impressiona pela boa resposta ao Glivec. Observem como a captação hepática ela diminuiu, né, de forma muito significativa. E aqui a análise através do estudo radiológico, aqui é o estudo de base, aquelas áreas de necrose, a gente vê aqui, 4 semanas depois, ou seja, 1 mês depois, o exame praticamente é igual, às vezes dá a impressão até de um pouco pior, né? Mas um exame muito parecido, não se observou alteração na TC, e apenas 24 semanas depois é que a gente consegue ver uma diminuição, né, nessa alteração hepática. Enquanto que no PET, com 8 dias, né, que seria após o primeiro ciclo da quimioterapia, ele já pode dar uma dica se esse paciente está respondendo bem ou não à quimioterapia. Então, isso é importante para mostrar, e os estudos mostram, que o paciente que tem um PET negativo após a avaliação pela quimioterapia, principalmente precoce, após o 2º ciclo, ele vai ter uma boa evolução, uma sobrevida livre de doença favorável, enquanto o paciente que tem um PET alterado, PET positivo, né, após o 2º ciclo, né, os ciclos de quimioterapia eles se seguem, o 2º ciclo é uma avaliação precoce, mas por que essa avaliação precoce é feita? Para que um paciente que não esteja respondendo, que é um paciente com PET muito alterado, após o 2º ciclo, não se insista no esquema quimioterápico, que na maioria das vezes é tóxico, e que alguns meses depois é que a gente vai descobrir que o paciente não teve resposta a ele. Então, nesse momento, será oferecido ao paciente alguma outra opção que ele possa responder e que possa ser tratado, tá? Bem, nem tudo que capta FDG é tumor, né? Então, a gente tem que estar muito atento aos falsos positivos. E, por outro lado, vocês entendem o que é isso, né? Falso negativo e falso positivo. Falso negativo é um PET normal, que não mostra alteração num paciente que tenha algum tipo de neoplasia. E o falso positivo seria um PET que mostra captação, mas que aquela captação não esteja relacionada a uma doença neoplásica, tá? Então, os falsos negativos podem ocorrer naqueles tumores que não têm afinidade pelo FDG, então tumor carcinoide, hepatocarcinoma, e aqui, na verdade, o falso negativo está mais relacionado a uma má indicação do exame do que qualquer outra coisa, que a gente sabe que o FDG não é um radiofármaco que capta em todo tipo de tumor, ou então é uma alteração a nível de micrometástase que foge à resolução espacial do método
e que fugiria à resolução espacial de qualquer outro método de imagem. Então, lesões muito pequenas que fogem a essa resolução espacial do PET. Os falsos positivos, que seriam aquelas imagens de captação de FDG, mas que não representariam tumor, elas podem estar relacionadas a algumas doenças benignas, tumores benignos como os adenomas, e isso é relativamente frequente nas suprarrenais, então tem que ficar atento que uma captação em suprarrenal não necessariamente é um tumor maligno ou uma metástase de suprarrenal. A presença de processos inflamatórios infecciosos, então a gente tem inúmeros casos na literatura de endocardite, tuberculose, que no nosso meio é sempre uma coisa a se pensar. Então você tem uma captação pulmonar e aquilo não é tumor, é um processo inflamatório. Existem algumas características do PET que podem falar mais a favor de processo inflamatório e menos neoplásico, mas é bom ter isso em mente, que não necessariamente uma captação significa neoplasia. E aqueles sítios de distribuição fisiológica que a gente tem que estar atento, captação em região de face, tecidos linfóides de face, captação em glândulas salivares, que muitas vezes podem ter uma assimetria e a gente entender aquilo como uma alteração, e na verdade não é nada, tá? Então, avaliar o PET é um exame de corpo inteiro, onde você tem que ver todas as áreas, os segmentos corporais, com muito cuidado, para não dar um resultado falso positivo ou até mesmo falso negativo. Quando indicar o PET, isso é uma questão de tempo para que vocês se familiarizem com o método. A gente tem no dia a dia solicitado aos médicos, a gente recebe ainda muito pedido de PET com indicação equivocada lá na medicina nuclear. Então, é um aprendizado constante. Aqueles tumores que têm uma captação conhecida já pelo FDG, que não tem dúvida, linfoma, a própria doença de Hodgkin, câncer de pulmão, melanoma, coloretal, carcinoma escamoso de cabeça e pescoço, e alguns outros, a gente já vai guardando. Mas tem aqueles tumores raros que muitas vezes a gente se depara, né? Mixofibrosarcoma, colangiocarcinoma. Então, vocês não precisam gravar. Quando for um tumor mais raro, a gente vai para a literatura, a gente vai na medicina nuclear, conversa com o colega e avalia se o PET é uma boa indicação para aquele paciente ou não, tá? É isso, gente, é só para poder mostrar um pouquinho das aplicações do PET. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, eu fiquei com uma dúvida. Tá, pode perguntar. Você pode falar alto para eu te ouvir? Ah, foi mal. Tá. Peraí, foi lá no começo? No começo, vamos lá. Que a senhora falou do preparo? Do preparo, que estava aqui nesse slide, certo? Pode Isso. falar. A senhora falou sobre um paciente diabético. Eu não entendi muito bem o que a senhora quis dizer quando a senhora falou do paciente diabético. Isso. Então, a gente precisa que, quando o FDG seja administrado na veia, ele não fique competindo com a nossa glicose, né? Então, faz parte do preparo o paciente, além do jejum, ele tem uma dieta pobre em açúcar e em carboidratos 24 horas antes. Então, uma pessoa que não tem diabetes, você tem uma dieta pobre em carboidrato, você está em jejum de pelo menos 6 horas, certamente a sua glicose, no momento do exame, vai estar em níveis muito aceitáveis, muito adequados para uma boa qualidade de imagem. Não é isso? Você tem uma glicose, vai ter uma glicose no seu normal, 80, 90, até 100, podendo chegar até 140, que é um nível aceitável, que a gente consegue ter imagens de boa qualidade. Mas imagina um paciente diabético que não está num controle adequado, às vezes com algum processo inflamatório infeccioso que tende a elevar o nível de glicose, e ele marca o exame, a gente chega lá, faz a glicemia capilar, e ele está com a glicose de 300, 400. Então, você sabe que aquele nível de glicose basal daquele paciente diabético não vai ser
adequado para uma boa imagem PET. Então, muitas vezes, aquele paciente tem que ter o exame cancelado, ele precisa ser reencaminhado para o endocrinologista para ajustar os níveis de glicose para fazer o exame. Tá? É claro que um ou outro caso que tenha uma necessidade, uma urgência maior em fazer o exame, você pode lançar mão do uso da insulina, sendo que usar a insulina para diminuir a glicose também não é uma prática muito boa no PET, porque ela tende a drenar o FDG para tecidos como a musculatura, por exemplo, então a qualidade de imagem também não fica tão boa. Então, se você tem um nível aceitável, até 180, no máximo até 200 de glicose, você tenta fazer. Se você tem um paciente diabético com a glicemia muito alta, que ultrapasse 200, ou você dá insulina, e espera 2 horas para o efeito da insulina, injeta o FDG para poder fazer o exame, o paciente só vai para o aparelho 1 hora depois de injetar o FDG, ou então você cancela o exame se o nível de glicose for muito alto, tá? É uma decisão muito do momento, sendo que tem níveis de glicose que são totalmente inadequados para o exame. Essa é uma limitação do método, né? Você quer avaliar se você tem um tumor que capta glicose, mas a glicose corporal do paciente está tão alta que lhe impede de ter uma boa qualidade de imagem. Entendeu? Entendi, professora. Muito obrigada. Nada, imagina. Mais alguma pergunta? Se vocês quiserem conhecer o PET, tá? Quando retomar, né, o presencial, dar uma passadinha na medicina nuclear, a gente tem feito exames de PET segundas, terças, quartas. Vocês podem ver um paciente, começa muito cedinho, né? O paciente passa por uma anamnese, faz essa checagem de glicose, injeta o FDG, normalmente ele fica ali 1 hora sentadinho, bem aquecido, porque quando o paciente sente muito frio, ele ativa a termogênese. Eu esqueci até de comentar isso, isso é uma coisa importante, tanto que a gente pede para ele levar um cobertor, e ele tem que ficar aquecido, porque quando ele ativa a termogênese, quando ele está tremendo de frio, o FDG pode drenar para a gordura marrom, que atrapalha muito o exame, tá? Mas é bem interessante, se vocês quiserem passar lá, conhecer o exame, ver qual é a rotina do exame, olhar algumas imagens PET, será um prazer, tá bom? Alguma dúvida? Oi, Carol. Oi, Sérgio. Eu estava respondendo aqui sobre diferença de PET e SPECT, se você quiser falar, estava aqui no chat falando. Tá bom. Então, vou voltar aqui para esse slide, né? O SPECT é uma sigla, não é isso? E ela significa tomografia, está aqui, tomografia... vocês não estão vendo, né? Eu não sei se vocês estão vendo. Estão vendo. Estão vendo? Então, é tomografia computadorizada por emissão de fóton único. É uma sigla em inglês, que significa você coloca o paciente no aparelho de medicina nuclear convencional para fazer qualquer um daqueles exames que eu e o Sérgio mostramos ao longo do curso, um SPECT cerebral, coração, você coloca ele no aparelho, e em vez de fazer uma imagem planar em um único plano, o aparelho vai rodar, o detector vai rodar em volta do aparelho e vai adquirir uma imagem tomográfica, que são cortes, mas são cortes da medicina nuclear. Se eu tiver um aparelho de medicina nuclear híbrido, uma gama-câmara híbrida, que é um SPECT-CT, eu vou conseguir fazer um exame de medicina nuclear, qualquer que seja ele, miocárdio, cerebral, vou conseguir fazer o SPECT e vou ter acoplado os cortes do tomógrafo. Os nossos aparelhos lá do fundão, por exemplo, não são híbridos, eles fazem imagens dedicadas de medicina nuclear, mas existem os chamados SPECT-CT, que você coloca o paciente no aparelho e ele já tem acoplado um tomógrafo ao aparelho de medicina nuclear convencional. E o que é o PET? O PET foi aquilo que eu falei, que é um fármaco que emite o póstron
né, com energia mais alta, em sentido diametralmente oposto, onde eu tenho esse anel de detectores. No caso do PET, a gente nunca faz a imagem planar. A imagem será sempre tomográfica. Até porque o objetivo maior do estudo PET, que o carro-chefe, que é a avaliação oncológica, ele depende de você avaliar pequenos focos de captação, pequenas áreas, sítios de metástase, que você só consegue ver quando você faz cortes finos, uma análise tomográfica, né, por cortes, para ver pequenos focos de alteração. E, especificamente, o PET, diferente do aparelho da medicina nuclear convencional, pelo menos todos no Brasil hoje são aparelhos híbridos. Eles fazem as imagens PET acopladas ao tomógrafo, que é um CT, como CT, é uma tomografia computadorizada que tem lá na radiologia, acoplada ao arco do PET. Então, você faz num único exame, você faz primeiro a aquisição do PET e logo depois faz a aquisição da tomografia, tá? Então, é isso. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Eu acho que se vocês também puderem ter a oportunidade de ir lá, né, forma-se pequenos grupos depois, fica mais fácil de presencialmente vocês entenderem como os aparelhos funcionam, tá? Show, obrigado, professora. Nada, eu que agradeço a atenção. Obrigada, gente. Finalizamos? Finalizamos. Tá bom, Serginho. Tchau, obrigada. Tchau, Carol. Tchau, gente. Tchau.